Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 47 minutos, você que estava aí na sintonia ouvindo a Rádio Estadão Santos, bom dia para você em todo o litoral, em todo o estado, claro, em todo o Brasil e fora também. Já mandando um abraço especial ao meu querido César Morgado lá em Bolton, na Inglaterra, que tem novidades, hein? Vamos fazer aquela live com ele direto lá de Bolton, na Inglaterra, ou mesmo de Manchester. O homem virou internacional, grande companheiro jornalista, fotógrafo renomado lá no exterior também, vai participar conosco em breve aqui no nosso Ponto a Ponto. Sexta-feira chegando, final de semana e mais, né? Se você quer pegar para aí, vá deixando a toalha de lado, pois a previsão do tempo diz que nós teremos mudança em todo o sudeste, sul do país nessa sexta para o final de semana. Não teremos muita chuva no litoral, mas teremos sim tempo caindo aí a temperatura, temperaturas mais amenas, menos sol e intercorrência de chuvas em todo o litoral sul de São Paulo, litoral norte também e no sudeste aí boa parte do estado. Já no sul já começa a chover em Porto Alegre, também em Santa Catarina e no Paraná. Então, previsão do tempo com mudanças consideráveis aí para que nós possamos falar a respeito disso nessa sexta-feira. Hoje vamos falar muito, né, sobre o futuro da nossa construção civil, não daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10, mas daqui a 20, 30 anos. Algo que a gente tem discutido muito no programa, até mandarmos um abraço especial, né, ao Glaucus Farinello, que nós trouxemos ele no programa, falou assim, vamos discutir, vamos. Também ao Wagner Ramos, né, secretário que cuida de obras da cidade, e muitos santistas que moram aqui, também moram fora, têm discutido conosco no Ponto a Ponto essas questões. Infraestrutura, obras em todo o litoral. E aproveitar, bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Programa. Mandar um abraço também para o nosso querido Martinho Polilho, né? Nós encontramos a doutora Angelina Silveira e ele conseguiu arrumar 10 dias para dar uma escapada, não foi isso que ela nos disse? Para dar uma escapadinha, uma folga, não foi isso? Então, em breve, ele estará conosco aqui para falar desse super mega empreendimento que o Grupo Peralta trará para a cidade aqui. E que, segundo informações que eu obtive nas últimas horas, são boas e vamos ter novidades em breve aí também, né? Mas vamos pegar o bom dia dos nossos convidados aqui. Hoje, né, você veja que o nosso estúdio está bem cheio aqui com os nossos convidados, para uma questão de começar primeiro com elas, né? Já pedi o bom dia da Virgínia, também pegar o bom dia e fazer uma retificação aqui, né, Virgínia? Juliana Barroso, bom dia. Ela que é engenheira civil, é empresária, transita bem na área da arquitetura, também da economia. Quando você fala em economia de empresa, conhece muito de números e é uma jovem. E quando eu digo aqui que as mulheres estão tomando conta, né, do empresariado, eu não exagero, não. Pegamos, por exemplo, a CEO da Citroën, uma mulher. Pegamos aí, em outras áreas, a Avon, a sua fundadora e a CEO no Brasil, uma mulher. Pegamos aí grandes executivas mulheres. Bom dia, Juliana, obrigado pela presença. Olha que foi uma tentativa, assim, pontual. Nós falamos com o Roberto, vamos trazer aqui aquela que é a sua estrela lá na empresa, né? Te ajuda diariamente. Filha do nosso querido Roberto Barroso, Juliana Barroso. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E é um prazer poder falar um pouquinho da minha história, poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente está vivendo no dia a dia, um pouquinho de conhecimento.
Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E parabéns, né, pelo segundo lugar, mas com gosto de primeiro, né, na Rede Conceito que você participou. E eu sei que isso é importante, não só para o currículo, mas para a experiência. Você que é muito interessada, viaja muito ao exterior para trazer conhecimento, buscar as novas técnicas, as novas tecnologias. Lembrando que não se faz um conceito aqui no nosso país se não tivermos o conceito mundial. Exatamente, a Rede Conceito aí sempre muito inteligente. Eles nos incentivam, né, a estar promovendo as empresas, né, tá levando clientes, projetos ali para as pessoas que participam da rede. E aí existem todas as categorias de premiação, que é decorrente aos pontos, né, de quanto mais você apresenta clientes, mais pontos você ganha. E, na verdade, fazer uma pequena correção, no ano passado foi na terceira categoria, né? Que aí foi uma viagem para o Uruguai, para visitar a fábrica lá. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque a escala, assim, infelizmente não é o meu cargo-chefe. Meu cargo-chefe é a Inge Plus, é a empresa na qual eu me dedico desde os meus 16 anos, uma empresa familiar, grande na região. E a escala, no caso, seria a minha segunda empresa. Para os nossos ouvintes e também espectadores entenderem, já mandar um abraço para o pessoal lá do Rio Grande do Sul também, né, que nos manda um bom dia, que gostam muito disso. Você tem também, né, por uma iniciativa sua pessoal, você tem uma empresa, né, que trabalha no setor aí na área de arquitetura e interiores, isso é bem bacana também. Exatamente, a Escala Arquitetura nasceu em agosto de 2019, no ano em qual a minha mãe se formou na sua segunda faculdade, que ela é desenhista projetista, fez a sua segunda faculdade de arquitetura e urbanismo, e quando ela se formou, eu achei que seria, né, uma ideia legal, até porque eu já gostava muito dessa parte de decorar, como eu já trabalhava em obras desde muito nova, então sempre que da família, né? Exato, sempre que tinha uma entrega de condomínio, né, começando pelo Ilha de Capri, eu adorava decorar área comum, fazer o apartamento decorado, então eu fui notando uma certa aptidão para essa questão de interiores e de arquitetura. Juntou com a minha mãe, que acabou se formando arquiteta com 60 anos, e eu falei, por que não, né? Sim, por que não? Pode ser que nasça realmente uma coisa muito legal disso. E dito e feito. Então, a gente começou pouquinho em pouquinho. Claro que a gente aproveitou aí um pouco do impulso da Inge Plus, que acabou nos dando a oportunidade de estar fazendo um apartamento decorado para exibirmos nosso projeto e poder estar captando novos clientes. E aí isso já faz 3 anos. E aí, pouco a pouco, nós fomos crescendo. E hoje a gente tem um escritório, a gente já está no nosso segundo escritório. É uma equipe de 5 pessoas. Olha que bacana, hein? E isso, temos 3 arquitetas e 2 engenheiras. E é isso. Então, hoje nós atendemos todos os tipos de projetos, de interiores, projetos executivos, casas, consultórios, clínicas, apartamentos, né? Dependendo da necessidade do cliente, a gente sempre consegue estar atendendo. Depois você vai falar contato, como entrar em contato com você, mas deixa eu pegar também, né, aquele que tem parte importante nesse contexto da sua vida, que é o nosso querido Roberto Barroso, também não para, né, sempre ávido por grandes empreendimentos na cidade. Quando a gente vê a marca da Inge Plus, né, que hoje também tem uma outra empresa que é a Inge Life, o crescimento se deve com muito trabalho. Eu digo que o sucesso ele não vem por acaso, o sucesso vem pelo encontro de trabalho, com dedicação e principalmente buscar conhecimento. Bom dia, Roberto, obrigado por ter trazido a Juliana, que você tantas vezes elogiou aqui no programa, fala, pô, mas você só elogia, mas não traz, né? A gente precisa conhecer pessoalmente para dar nomes aí, né? E parabéns aí por esse trabalho, né? É sempre gostoso, eu falo para o Roberto que o prazer de ter a amizade dele e dispor hoje também de fazermos aí uma boa parte da divulgação dos empreendimentos, é ter a satisfação de sentarmos aqui e muitos nossos convidados falam, eu já adquiri unidades da Inge Life, aconselho. Recentemente, o nosso querido Marcos Muniz, um abraço para ele, né, que ontem, parabenizar, olha as mulheres aí, a filha do nosso querido Marcos Muniz, ontem foi na Ordem dos Advogados, pegar a sua carteira aí, de a mais jovem advogada aí, com já afiliada e passou no exame da Ordem, então parabéns, né? Então, Roberto, é sempre importante a gente falar de conceitos importantes, como a Juliana colocou. Vocês estão aí à frente de um grupo tão importante, uma construtora que é uma referência na cidade. E quando a gente está falando aqui em propósitos, em pensar na construção civil, veio a crise, a construção civil ela não se abateu. Nós tivemos agora a pandemia, a construção civil continuou mantendo. O nosso futuro aqui da região passa muito por isso. Inclusive, a gente percebe que infraestrutura é algo que está sendo colocado como uma mola propulsora.
Inclusive, nós falamos aqui ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, não, a ligação seca Santos e Guarujá tem que sair, vai ser através de uma PPP. Daqui a pouco o nosso outro convidado, Fernando Chagas, que está aqui já querendo falar, vai falar sobre isso, né? Temos aeroportos, né? Guarujá e Praia Grande, temos um novo shopping, temos os empreendimentos da Inge Plus, temos tanta coisa, Roberto. Ufa! Isso aí. Para falar, né, Roberto? Bom dia, obrigado pelo convite. Quero dar um bom dia aos nossos ouvintes, web espectadores, né? Bom dia aí ao Edu, a Virgínia, ao Chagas, a minha filha Ju. Dizer que é sempre um prazer estar participando do programa. E é isso aí, né? Uma empresa que investe na cidade, uma empresa que pensa no desenvolvimento. E a construção civil é um dos segmentos que mais dá emprego no Brasil. A gente não pode só pensar naqueles funcionários que trabalham na obra, eu sempre falo isso, né? E nem em obras públicas, principalmente, obras particulares, mas sim na cadeia produtiva toda que emprega milhões de pessoas pelo Brasil. Imagine cada item de uma obra, quantas pessoas, né, são necessárias para produzir aquele item. Imagine, são 5 mil itens numa obra, então gera realmente muito emprego, transporte, contabilidade. Nossa, o leque é muito grande. Então, Exato. realmente, é muito importante no desenvolvimento de qualquer cidade do país mesmo, né? E a gente fica feliz de poder estar contribuindo com isso, estar investindo na nossa cidade, porque a gente poderia também estar em outras cidades da região e crescendo cada vez mais. A construção civil sempre vai ter espaço. Nós temos aí 8 milhões, aproximadamente, de famílias que precisam de moradias, principalmente a baixa renda. Eu sou uma pessoa que acredita muito no social. A gente tem o lado empresarial, mas tem também todo o lado social, o lado benemerente. Eu acho que a Caixa Econômica Federal tem uma função também fundamental nisso, para conseguir dar oportunidade para quem realmente precisa, quem não tem onde morar, mora em comunidades, mora em palafitas, dar oportunidade para ter o primeiro lar. Eu acho importantíssimo isso, uma questão de dignidade, né? Moradia, educação, saúde, uma questão de dignidade para a população. Então, eu acredito que o espaço é muito grande na construção civil e vai continuar, e não vai acabar nunca, porque sempre vai ter um déficit habitacional, né? Então, é muito importante a gente ficar atento ao nosso segmento, né, da construção civil. A gente já está até marcando aqui, pegar bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, articulador em economia, o homem também não para, né? A gente está articulando aqui, né, Virgínia, já com o pessoal de Santa Catarina, para que nós possamos falar desses empreendimentos, né, que acontecem lá no sul, né? Nosso querido Bento, que está lá em Santa Catarina, em Florianópolis, vamos fazê-lo, além da questão portuária, também da construção civil. Fernando, a construção civil, se juntarmos aqui com os grandes empreendimentos que devem surgir, isso motiva também até a própria política da região, né? Os prefeitos motivados, a gente vê o prefeito de Santos, Rogério Santos, o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, diz que a construção civil é muito importante para a região, para que possamos atingir, né, um nível desejado de uma região metropolitana. Com certeza, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Isso, que hoje áudio e vídeo não tem jeito. O rádio hoje a televisão também. Também, né? Aos ouvintes, internauta. O Roberto tem uma particularidade comigo, gosta de rock, né? Então somos 3, né? Na verdade, 4, a Virgínia também gosta. E antes de começar o programa, a Juliana estava falando que, além de... Ela é multidisciplinar, né? Além disso tudo, ela é administradora financeira também, né? Mas falando da construção civil... programa com ela, perdão. Ela e o Leocádio aqui, hein? Bom, isso é. O problema é assim, né? Que é ruim de conseguir tirar alguma coisa, né? Do Adriano. O Adriano é secretário de Finanças de Santos, é muito rigoroso. Mas é muito sério. É o que eu chamo do extremamente fiscalista, né? Exato, é mais do que eu. Exato. Mas a construção civil, principalmente em momentos de crise, quem recupera a economia inicialmente é a construção civil. Sim, principalmente porque é essa grande cadeia, mas ela dá oportunidades de trabalho para as pessoas de menor qualificação, a mão de obra de menor qualificação. Isso gera uma renda na cidade, no estado, no país muito grande. Não querendo te corrigir, mas também, isso que você falou tem razão, a Roberta, a própria Juliana podem comentar, mas a construção civil está entrando num momento, já entra há alguns anos, a gente vê muitos profissionais, faltam profissionais para a área. E a formação, até trouxe aqui o Eduardo Bittencourt, que assumiu aqui o Centro Tecnológico, o Parque Tecnológico de Santos, e a construção civil
precisa desse... E ele falou, não tinha pensado, vamos trabalhar nisso também. Então, essa formação. E hoje tem uma fusão de tecnologia, né? Para a construção civil. Mas a mão de obra, uma das poucas exceções que nós temos, a mão de obra ainda é necessária para a construção civil. Não tem dúvida. Por mais que avance a tecnologia... Qualquer lugar do mundo, viu? Qualquer lugar do mundo. E é o que o Barroso falou, a construção civil ela tem o lado, né, de construção de prédios, casas, residências, mas também tem de infraestrutura. Então, ela ataca os dois pontos. Ela ataca o desenvolvimento econômico do país na infraestrutura e garante rentabilidade também para a população de mais baixa renda e de uma mão de obra que não é tão qualificada, mas que cada vez mais exige uma capacitação. Sim. Né? Não, então, principalmente para o município de Santos, aí falando para o município de Santos, a construção civil é que impulsiona, além do porto, que impulsiona a economia da cidade. Nós vamos no nosso primeiro intervalo, mas depois eu quero até a palavra de Juliano, o próprio Roberto. Nós somos uma cidade que, geograficamente falando, é pequena, né? Estamos numa ilha também que não é tão grande, mas os conceitos que a gente vai encontrar qual será o segmento para a construção civil. Por exemplo, eu caí para trás um dia desse, eu lendo uma matéria em São Paulo de um apartamento, chamar de apartamento, de 14 metros quadrados por mais de 600 mil reais. Um local bacana de São Paulo, mas falei, caramba, né? Aí lembrei aqui, né, do Piazza Torino, né, da Engelife, que é uma empresa do grupo Eng Plus. Inclusive, a firma da Juliana fez o decorado lá também. Depois ela conta um pouquinho. E mais uma deixa antes de intervalo. A Juliana também ficou, acho que quase 3 meses na Itália, trabalhando numa empresa, fazendo estágio em restauro. Depois ela vai falar isso, então. Ela fala um pouquinho se tem muita diferença, como funciona, né, o trabalho. Roberto, mas eu estou bem ansioso para saber. E o restauro é uma arte, né? Exato. Na verdade, é um artista que faz, um profissional, né? Não é um... Você só não consegue pegar alguém na rua, vem cá restaurar. Não, são verdadeiros artistas, né? Exatamente. Tem uma capacidade E Santos requer muito. Cada detalhe, por exemplo, de pedra, restauro de pedra, de limpeza, ou de afresco, ou de estrutura. Cada aspecto tem sua peculiaridade e sua especialização. Cada pessoa que encosta em cada item, ela é especializada para fazer só aquilo. E o legal, né, Juliana? Você que esteve lá recentemente, a Europa hoje é um grande canteiro de obras. Qualquer país que você vá visitar, você percebe algumas grandes obras, né? Quando a gente fala em partes mais antigas, é o restauro. Quando você fala na mistura, é um mix, né? Mas isso parte muito também do governo, eles mesmos obrigam a população, por exemplo, se você compra uma residência, sei lá, tombada... Por €1. Você viu isso? Eles te incentivam, depende da região, eles te dão tipo 100 mil euros para você. Que cidade você teve? Firenze, Milão? Não, eu já estive, graças a Deus, em bastante parte da Itália, mas eu fiz esse trabalho em Trento. Trento. Mas assim, é muito legal o quanto o governo incentiva que o povo mantenha a estrutura deles. Não importa se é uma casa residencial, se é um estúdio, se é tombado ou se faz parte, né, de algumas estruturas da região. Não jogou vôlei em Trenton, né? Não. Mas tem altura para isso, né? Tem aquela brasileira que comprou uma casa na Itália por €1. Você chegou a ver essa matéria? Tanto, eles dão, não é nem você nem compra, na verdade, eles é dão simbólico, né? É simbólico. Eles te dão 100 mil euros, depende da região, depende São aldeias, às vezes, mais distantes. Primeiramente, por conta da recuperação das estruturas. Segundo, por quê? Como é um país pequeno, né, principalmente em comparação ao Brasil, que acontece? Muitos jovens querem sair. Então, assim, a maioria dos jovens se formam na escola, no máximo fazem um ano sabático, alguma coisa assim, mas eles já vão estudar fora, já vão trabalhar fora. Querem ir para a França, Alemanha. Então, fica escasso de mão de obra jovem. Então, não tem. Então, eles precisam incentivar as pessoas a virem, os jovens a virem para lá. Então, eles incentivam para comprar casa, para reformar. Então, assim, tem vários tipos de incentivos pelo próprio governo. Então, isso aqui é muito legal. Então, você vai ajudar a gente, porque também esse é um problema, é um êxodo que a cidade de Santos está acontecendo. Está acontecendo. O jovem se forma e ele, quando não vê um horizonte, né? Ou, aí vai uma observação, não é uma crítica, porque a pessoa acha que tudo é crítica, né? Não, é característica. Tem que tomar cuidado. Às vezes os pais não conseguem, né, colocar os filhos, por exemplo,
Parabéns ao Roberto, conseguiu colocar a Juliana e também o Diogo, né, jovens, para conviver nesse ambiente, nesse métier. E aí desperta o quê? O gosto. E característica da cidade. A característica Sim, da sim. cidade é uma cidade de qualidade de vida. Até o IBGE mostrou, está entre as 10 com maior qualidade de vida. Mas, né? Fernando, a gente tem que traçar planos. Muito se fala da ocupação do centro. Eu não vejo a ocupação do centro assim, de forma a vamos obrigar as pessoas a irem para lá. A gente tem que ter atrativos. Quando a gente fala em construção civil, por exemplo, né, a gente fala lá, vamos dar um tapa e colocar as pessoas para morar lá. Não, também não entendo assim. Só isso. Então, o que eu penso mais, eu estive conversando com o Glaucus, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, o prefeito já algumas vezes também, e agora eles estão com um incentivo grande para a nova construção do centro. Só que eu conversei com o Glaucus, pela primeira vez, eles chamaram na mesa os construtores para conversar, porque eles me perguntaram o que eu achava sobre o plano de incentivo para o centro da cidade. Eu falei, olha, é bom. Pela primeira vez, esse tempo todo, que alguém está chamando os empresários. Quem que vai investir lá? Exato. Não adianta voltar 5 anos de IPTU. Isso interessa para o construtor? O construtor, por isso, vai investir? Não. Não. Qual é? O prefeito de São Vicente, há 2 anos atrás, sentou toda a secretaria dele. Obras, finanças, infraestrutura, desenvolvimento urbano, 5 secretários, prefeito. Numa reunião da Secom. O que vocês precisam para vocês voltarem a investir em São Vicente? É mais ou menos assim, o que o empresário precisa para investir no centro. Então, eles estão dando um incentivo, inclusive, isso está sendo formatado ainda, né, em dinheiro, para quem assinar, para ajudar o comprador a ir para o centro. Estão dando incentivo de potencial construtivo, incentivo de isenção, para tentar fazer com que as pessoas... Então, agora, eu acredito que realmente o start foi dado, o pontapé inicial foi dado. Então, já vai ter uma obra agora que meu amigo Roberto Coutinho está trazendo do lado da Petrobras, são 2.000 unidades, que vão ser construídas no centro, a primeira, e a partir dessa, com esses incentivos, com essa coragem dessa empresa de São Paulo, eu acredito que possa começar a construir. Isso livrando algumas amarras, né? Sim. Com o Condepasa, eu não consigo entender. Eu não consigo entender a prefeitura ter 50%. Então, a prefeitura ter 50% do Condepasa de votos. E não consegue derrubar algumas envoltórias. Não que eu queira destruir o patrimônio. Vivo disso, de jeito nenhum. Mas preservar o patrimônio. Tem aqui... Gente, você vai em Milão, né, a rua da moda e a rua do design, se você vê, são fachadas antiguíssimas, mas você olha... Tem um aproveitamento pela interno. vitrine, você vê as maiores tecnologias, os produtos mais tops de todos os tipos de materiais possíveis, mas você vê assim, o interior é alterado e restaurado, e o exterior é mantido. Mantém-se a fachada. Exato. Então, assim, tem como manter... Nós temos Manter a fachada, porém ocupa melhor o espaço interno. Isso, exatamente. Fazer, na verdade, essa fusão entre o clássico e o novo. Exato. Aí já começa, o bombeiro já não... Aí você, por exemplo, você vai colocar um restaurante ou uma casa de espetáculo. Aí a porta, que tem 1,5 metro, ela não pode virar 3, porque o bombeiro exige para dar fuga, porque vai destruir... Então, é complicado. Aí você não pode construir um prédio de 10 andares a 200... Estou dando um exemplo, tá? Não sei, isso pode não refletir a realidade. Mas você não vai poder fazer um prédio de 8 andares se você tem um prédio histórico, por exemplo, a 200 metros da região. Isso são amarras que você vai criando que fica difícil. O Chagas vai fazer uma pergunta. Não, tem um ponto, até por causa do IPTU, a gente observa muito. O solo de Santos é muito caro. Sim. Devido a 2 problemas. Escassez de terreno que a tecnologia e o solo, o próprio solo. A que ponto isso atrapalha investir no centro e a visão que vocês têm do retrofit? Então, investir... Não, é assim. Minha Casa e Minha Vida. Faixa... Praticamente não... Faixa 2... 1 e 2 não cabem em Santos. Não cabe em Santos. Não cabe, porque o terreno... 3 ainda dá para fazer. Por quê? Justamente por isso. O terreno caríssimo, fundação caríssima. Faixa 1, eu acho que nem tem. Faixa 2, só a Coab que consegue fazer, porque ganha os terrenos lá afastados, faz uma obra bem simples, ainda consegue encaixar. Porque qualquer empresa particular não consegue construir
na faixa 2, que é a melhor faixa que tem no centro da cidade devido a justamente isso que você falou. Então, isso já é um problema. Aí junta com E o retrofit seria uma solução? Retrofit é uma solução, que nem a Juliana acabou de falar. Porém, por exemplo, vamos colocar... Pega um prédio... Posso citar o nome? Da Tribuna. À vontade. Prédio da Tribuna. Prédio enorme. Trabalhamos 13 anos lá. Prédio enorme, uma laje enorme. Bom, vamos transformar aquele prédio em retrofit. Eu estou falando hipoteticamente. É uma possibilidade. Mas você tem que mexer toda na área interna. Até aí é tranquilo. Aí quando você começa a ver aqueles janelões e tal, se não tiver tombado, você até consegue. Então, aí você começa assim, bom, o tipo de janela para um quarto é diferente de uma janela para a sala. Exato. Aí eu vou ter que arrancar aquela janela. Bom, arrancou uma janela, arrancou outra, além de toda a parte interna, você tem que fazer toda a fachada. Aí começa a cair a fachada toda. Aí quando você vai ver, o custo é bem alto. Agora, é uma saída, sim. Porque você pega o imóvel, não estou dizendo nesse caso, que eu nem sei se está parado ou não, mas você pega um imóvel qualquer no centro que esteja parado, você consegue colocar lá 40, 50 moradias e você consegue resolver esse problema de uma forma mais rápida e talvez, e com certeza, mais barata. Sim, sim. Bom, a gente vai ao É intervalo. uma ideia. A gente vai ao intervalo. Só lembrando que o Roberto tem razão, está parado sim. O prédio da Tribuna, aquele prédio da João Pessoa, seria uma possibilidade. O prédio do Ambesp ali está sofrendo isso, né? Vai ter essa intervenção. A gente vai ao nosso primeiro intervalo aqui às 9 horas já, 9 horas e 11 minutos, né? Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos, levando a sua carga para qualquer um dos portos brasileiros, com todas as certificações necessárias. Agora, inclusive, o selo Anvisa, hein? A Muniz Logística está aqui, é uma empresa genuinamente santista, né? Nosso querido Marcos Muniz não para de crescer também, já com um renome internacional pelo trabalho e a competência frota própria, uma empresa de Santos, que é conhecida já em todo o nosso país e também agora no exterior. Também destacando aí o nosso querido Tiagão Rodrigues. Alô, Tiago, da Forte Vistoras Automotivas, hein? O pessoal tem perguntado até de fora. Tem uma unidade sim fora, que é Mogi das Cruzes, né? Que fica na Francisco Rodrigues Filho 149 na Mogilar, no bairro Mogilar. Em São Joaquim Tavram 41 na Vila Matias. Antônio Merique 230 na Vila Valença, em São Vicente. Ademar de Barros 2765, segundo o ministro da Casa Civil, em breve não atravessaremos só a balsa, atravessaremos o túnel, né? O Rui Costa disse... Espero. Depois a gente vai entrar nesse assunto também, porque também vamos discutir aqui processos construtivos, viu? Eu já vi algumas coisas, diz que o ministro Márcio França deu um palpite e foi mal interpretado, e segundo aqueles que entendem de obras, diz que a melhor maneira não seria que ele apontou. Mas a minha preocupação é mais política. Caso o Márcio França deixe o Ministério de Portos e Aeroportos. Mas eu vou te dar uma outra situação que talvez não dependamos apenas do ministro Márcio França. Claro que seria importante a sua permanência lá. Mas também em Praia Grande, né? Roberta Beiravinhas, 935 na Guilhermina. Agora, já que eu estou falando de construção, né, gente? Eu digo que morar bem é muito bom. Investir bem é melhor ainda, porque você pode morar, já que você investiu. Se você comprou, é seu. E se é seu, você pode morar, você pode locar. Faça o que você quiser, né? Então, a Eng Plus, né, hoje representado por 2 dos seus profissionais aqui, né, 2 gerações diferentes, nós temos 3 já, né, na construtora Eng Plus, mas nós temos essa linda obra aqui, né, que é um conceito diferente da cidade de Santos também, que é o Residencial Mykonos. Daqui a pouco você já vê aqui no monitor também, né? Pouquíssimas unidades, né, Roberto, do Mykonos? Acho que 11. 11. Vamos diminuir esse número aí, gente. Entre em contato com a Eng Plus, é muito fácil. Você acessa a Eng Plus como? Edu, como é que faz? engplus.com/Mykonos. Mykonos remete àquela belíssima ilha na Grécia, então não tem erro, né? Vai chegar fácil lá, né? Tem todas essas plantas maravilhosas. Edu, tem tomada para carro elétrico? Tem. Tem mais de uma vaga de garagem? Tem. Temos 2. Diga, Roberto. Apartamento decorado. Está lá prontinho para ser visitado, feito pela escala da Juliana. Olha aí. Lindo apartamento decorado, está muito bonito. Vale a pena uma visita, nem que não seja para comprar. Não, mas vai lá na Ricardo Pinto 63 e faz a visita. Para ver como é que é o bom gosto de uma decoração moderna, que é lógico, os materiais são excelentes, né? Não os materiais são muito bons, mas também não é altíssimo luxo, mas está muito bonito. Mas de um padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Condizente com o prédio, né? O prédio é um prédio moderno. Vale a pena fazer a visita lá para conhecer o decorado. Você que está de fora aqui no estado e qualquer outra região do país, entra aí pelo site, né? engplus.com/Mykonos, mas vira Santos aqui para fazer uma visita. Faça essa visita aqui em Santos. Como disse o nosso querido Roberto, vale a pena. Então, esse é o Residencial Mykonos.
Agora, por exemplo, nosso Marcos Muniz sentou aqui um dia, pegou o folder, olhou e falou, mas que planta maravilhosa, levou lá para a esposa, tá lá conversando com a filha, quer comprar para a filha. E a filha também, né? E aí a esposa chamou a filha, né, as duas meninas lá para olharem, né? Uma planta lindíssima também, 2 tipos de plantas, né, 83 metros quadrados e 116 metros quadrados, com todo o conforto que você tem quase na areia, viu, gente? A vista essa vista é real, tá? Fantástico, né? Ó. Não dá para ver direito aí. Qualquer coisa é só buscar no site, ó, Engeplus. Engeplus barra Engeplus ele acha, engeplus.com. Mas é importante, essa vista é muito bonita. E a vista é real, feita com drone, simulando a altura da cobertura. Sim. E olha, aí perto do supermercado, tem shopping perto? Tem colégio perto? Tem. A praia, não vou nem falar que a praia está do lado, né? Tem facilidade no acesso? Tem. Você tem várias avenidas. Do Santos, na esquina. Padaria do Santos. E olha, se você é palmeirense, corintiano, São Paulino, será bem recebido do mesmo jeito. Do mesmo mesmo jeito, né? Esse não tem lá o decorado da Juliana para ir dar uma olhada. Né? Ainda não. Ainda não, tem né? o plantão de vendas que também está lindíssimo, modéstia à parte. Então, mas em breve teremos novidades também, né? Tem o Sesc ali em frente. Sesc, né? Vamos falar em Sesc, ela esteve conosco aqui na semana passada, mandar um beijo aí no especial com respeito a Denise Covas e para o nosso Maurício. Começa hoje, né? Começou ontem à noite. Ontem à noite. O Santos Jazz Festival, né? Que acontece, ela esteve conosco aqui. Inclusive, foi bem bacana. Inclusive, o Fernando estava com a gente aqui. Quando a gente divulgou aqui, uma das cantoras do evento será a Sabrina Parlatore, né? Que foi hoje, né? Começou ontem à noite e vai vai hoje, até domingo. Tá hoje ou amanhã? Eu acho que é hoje. E uma ex-funcionária da MTV, a Clara, entrou em contato com a gente aqui no programa e falou, poxa, trabalhei junto com a Sabrina, vou a Santos, quero revê-la. Ela assumiu dos meios de televisão, mas a Sabrina Parlatore, que canta muitíssimo bem, uma grande figura aí da música, né? Paula Lima, homenagens aí, nós teremos a Rita Lee, a outros nomes, né? Estarão aqui na cidade. E é bem importante a gente lembrar que é tudo de graça, é para curtir. Teremos no Sesc, teremos no Centro e no Valongo, e teremos na Bolsa do Café. Mas isso a gente fala uma outra hora, aí, além dos nossos dias de hoje. Mas tem uma outra sacada aqui, eu falei dos 2 condomínios, do Mykonos e do Ilha de Malta. Agora, a Engeplus tem a Engelife aí como mais uma nova opção do mercado imobiliário. A Engelife trouxe essa obra aqui, que é o Piazza Torino, né? É bem sugestivo, né? Mykonos, você tem Ilha de Malta, agora a Piazza Torino. Tá na cara que em breve virá alguma coisa aí de praias lindas também, né? Vem Bali. Bali. O Piazza Torino foi ideia da Juliana? Com certeza, o nome, né? Agora só vai para a Itália, né? Vai todo... Dizem que as mulheres é que escolhem os nomes lá, isso é verdade? Né? Mais ou menos. A verdade é que é democrático. Democrático. Que a última palavra seja sua. Mais ou menos. né? Não, essa com certeza quando eu não foi. Gosto, eu faço questão de mostrar que eu não gostei. Mas são nomes bem bacanas, né? E olha, o Diogo esteve com a gente, o Alexandre Suaide também, mostraram aqui, muita gente, foi muito legal. Até o Diogo comentou, falou, Edu, já vendemos bastante, né? Muitas unidades, está no processo construtivo, 3 plantas, 56, se você tem 38, 56 e 67 metros quadrados. Por que é conceito smart? É um conceito diferente. Você tem no mesmo espaço, né? Será entregue totalmente pronto, isso é algo bem diferente aqui para o mercado. Um local bem bacana, vai modificar aquele aspecto ali do lado da Afonso Pena. Você tem ali piscina com raio de 25 metros. O Paulo Miyashiro falou, já deu vontade de morar ali, né? Ele é nadador. Com work, para quem trabalha em casa, no home office, tem um work que vai te servir. Você tem salão de festas, vai receber os amigos, faz um encontro bem bacana, quiosques, cantinho da mamãe, pista de Cooper, para quem gosta de levantar cedo já. Nada daquela corridinha, pronto, está pronto para trabalhar. De atleta. Não precisa nem sair de casa, no condomínio, né? Piscina adulto, playground, pet place. Hoje todo mundo tem um pet em casa. E o melhor de tudo isso, a 8 mil e poucos reais o metro quadrado, onde na praia está sendo vendida a 13 e 14 mil. A tendência é essa hoje, ter um bom padrão de um prédio médio, com custo menor e com toda a qualidade de um prédio maior. Então, a Caixa ajuda. A verdade é a seguinte, a Engeplus foi uma das primeiras, assim, das grandes aqui de Santos, né, a investir nesse segmento, né? Imóvel não fecha a conta em Minha Casa e Minha Vida, mas é um imóvel com financiamento da Caixa, com apoio da Caixa, um crédito consignado não, crédito associativo, que você paga pouco durante a obra e começa a pagar de acordo com a evolução da obra. Então, é possível quem more de aluguel
consiga pagar esse apartamento, porque vai ficar um pouquinho mais pesado quando a obra estiver ficando quase pronta. Não paga a correção, paga a evolução da obra. É como assim, começa pagando R$80 no primeiro mês, 90 no segundo, 100, 150, 200, vai pagar 1.000 e pouquinho quando estiver entregando a obra. Então, e outra coisa, é muito mais barato, com qualidade. Sim. Hoje não adianta a gente pensar que pode fazer. Isso vale para qualquer prédio, não para esse. O imóvel hoje, que a gente pode chamar de médio padrão, não é o popular, é o imóvel, primeiro, nem o popular você pode fazer porcaria hoje. Estou falando aí de qualquer empresa. Exato. Porque existe a lei do consumidor, existem os materiais normatizados. Então, existem os métodos construtivos. Isso que a gente tem que seguir. O método construtivo que você não pode, as leis. Então, assim, é que os materiais são mais simples. Em vez de você colocar um piso de R$150 numa sala, você vai colocar um de 50. Sim. Com qualidade, sim, aprovado pela NBR. É mais ou menos isso. Azulejo vai até o teto. Agora, o azulejo vai até o teto. Os metais, em vez de ser um metal que uma peça custa R$500, R$600, uma peça, um registro, sim, ele vai custar R$200. Mas é de uma marca Deca, numa marca Docol, de qualidade. Então, aí você começa. O prédio é revestido. E aí vai. Em vez de uma cerâmica de 50, é uma cerâmica de 20, com qualidade, uma cerâmica normal. Então, é aí que você consegue... Uma boa área de lazer. Uma boa área de lazer, você divide o custo fixo pela lazer. Então, é uma possibilidade para aquelas pessoas que estavam reclamando que Santos estava muito elitizada, que tinham que ir para as cidades vizinhas. Então, é uma oportunidade para a pessoa poder ficar em Santos. Esse imóvel é para quem tem renda até 10, de 8, familiar, tá? De 8 a 12 salários mínimos. Não é pouco. É em torno de 9 mil a 12 mil reais, consegue pagar o financiamento, mas aí soma, a partir de 9 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Mas a família toda, Roberto, fica mais fácil, a família inteira, né? Filho e tal. Mas é um dinheiro para comprar um imóvel. Agora, quem vai comprar Minha Casa e Minha Vida, aí pode ter uma renda familiar a partir em Santos só com a 2 mil, 3 mil, 5 mil. Temos muitas universidades, temos muitos hospitais, então assim, tem muita gente que vem para cá para estudar e que se forma e acaba ficando aqui. E esse povo, às vezes, não quer continuar no aluguel e tal. Então, assim, é uma ótima opção para todo tipo para o engenheiro que está começando, para o médico, para o dentista. Eu vou até falar o seguinte. Até para turista. Enquanto a gente vai para o nosso primeiro intervalo, do lado da Ju, aí a gente está colocando o vídeo do Piazza Torino. Está aqui, ó. O vídeo está aqui que você vai acompanhando. Tá aqui, ó. Tem 2 brusidores. Aí, decoração. Escala. Olha lá. Se tiver feio, a reclamação não é comigo, hein? Mas eu vou falar uma coisa. Mas não tá, ó. Passando o vídeo, eu tive lá, eu sou um cara muito crítico, né? Apesar de ser o proprietário, eu sou o cara mais crítico que tem, sou eu, pode ter certeza. Eu sou o primeiro a criticar. Eu fiquei tão impressionado com o decorado que eu falei assim, pessoa física, vou querer ficar com esse apartamento. Porque eu não sei como é que num apartamento de 67 metros quadrados cabe tanta coisa. Na real, de verdade, eu vi lá, tá lá dentro, tá decorado, não é virtual, é importante, tá lá, eu vi. Então eu fiquei tão impressionado com o tamanho do apartamento, ele parece que cresce com a decoração. Eu quase acabei comprando, eu optei por investir, no de um dormitório, que eu acho, nesse caso, mais fácil para negócio, para aluguel, para Airbnb, qualquer coisa assim, mas o de 2 é impressionante. E é uma grande possibilidade para quem vem aqui também, esse pessoal jovem que vem para a cidade estudar, fazer a sua universidade. Eu vejo muitos estudantes que estão chegando aqui fazendo medicina, outros cursos, e procurando esse negócio, né? E passa a ser uma grande oportunidade. Está muito bem situado. Não, o local é central. Tem fácil para chegar. Tem transporte. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que hoje buscam um apartamento de um dormitório. Olha o Ilha de Malta atrás. Não tem. Quando você está falando, o Ilha de Malta também, né? A gente vai em intervalo, a gente não tira, viu? A gente não tira, o pessoal fala do legal que até no intervalo a gente acompanha. Vamos ao intervalo, na volta muito com a Juliana, com o Roberto, com o Fernando. Lembrando, né, que o mercado imobiliário da Baixada Santista registrou um crescimento no primeiro semestre deste ano de 2023, no período analisado. As vendas de imóveis registraram um crescimento de 41,95%, indicando um aumento significativo na demanda do mercado. Além disso, né, o volume de contratos também na locação assinados apresentou um aumento considerável, alcançando 30,18%. Então, é bem bacana ver que o nosso mercado volta a aquecer potencialmente. Você tem, claro, até nessa análise eu pude perceber, eu tenho a matéria inteira, a busca foi mais por apartamentos do que por casas. Casas foi bem menos. Casas teve um percentual de 15% praticamente. Apartamentos, né, Roberto, mais de 78% busca por apartamentos. É, mais seguro, área de lazer. O pessoal quer ter uma academia no prédio. Comodidade, né? Eu não fui... um clube, né? Nesse prédio, no prédio onde eu moro, não é da EG Plus, que a EG Plus não tinha na ocasião
que eu precisei mudar nenhum prédio pronto, no tamanho que eu queria, né? Eu morei sempre num prédio da NG Plus. Mas para você ver, eu faço academia todo dia no prédio onde eu moro. O pessoal usa a piscina, tem um espaço para café no meu prédio, que os condôminos, se quiserem bater papo, pode usar. Eu não gosto muito de ficar conversando. Eu não tenho muito tempo e não gosto muito de ficar. Não gosto muito de ficar na resenha. Ele gosta, mas com quem ele conhece é amigo. Socializar com quem ele não. Mas o tempo também é curto, não dá para ficar. Eu sou muito de ficar na minha casa, de fazer minhas coisas e tal. Mas eu tenho espaço para. Então, eu utilizo os espaços do prédio direto. Então, as pessoas querem isso. Querem deixar o filho no playground. Querem fazer, por exemplo, uma academia com uma janela de vidro, quer dizer, sem separação, para ver o filho brincando do lado. Ele monitora o filho numa esteira. Então, ele quer ter salão de jogos, o molecada tá chovendo, então quer jogar, quer uma quadrinha quando é possível. Uma quadrinha de basquete. Bacana aqui vocês. A gente vai para o intervalo, gente. Pessoal, Antônio Sanches do Guarujá dando parabéns pelo programa, bom dia. Mas foi a sacada de jogar, levar lá para o nível de cima, lá o superior. A gente pede uma cobertura, mas ganha qualidade para todo mundo. Exato. Né? Não desfazendo de quem gosta de cobertura, não, gente. Mas você leva para o condomínio a área de socialização, a área de diversão, a área social. Lá é muito diferente. Uma vista maravilhosa. É muito diferente. Não, é exatamente isso. Não é muito diferente você colocar no mezanino, onde não bate sol. Todo mundo se sente privilegiado, todo mundo sente que tem direito de compartilhar, não é tipo para uma pessoa só privada. Não, é comum. Balneário Camboriú está sofrendo com isso. Grandes arranha-céus, grandes prédios. Tem alguns que, na metade do dia, não dá para usar a piscina. Porque não tem sol. E o Barroso... Então, prédios muito bem executados, mas faltou alguma coisa, né? E, antes de começar, o Barroso tocou num ponto importante que a gente vê, né? A questão da segurança é importante. Os condomínios têm segurança, segurança eletrônica. O lazer, hoje todo mundo quer o lazer e quer um custo baixo. E no lugar central. Comodidade. Comodidade. Próximo de um VLT, próximo do ponto, onde é fácil de acessar. Como é bom para o mercado do lado. Precisa comprar uma carne hoje. Vai aí. Transporte público. Lá na Europa se planeja as cidades, né, Juliana? Já com transporte público, não a opção de você colocar o carro. E essa é a vantagem. Lá ninguém tem carro, imagina. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre com todo respeito aos outros municípios, né? Há uma migração. Não. Tem prefeito que fica bravo. Eu falo cidades vizinhas. Eu não falo que está se mudando para aqui. Mas aqui o santista, ele quer ficar e quer ter condições financeiras de ficar no lugar central. E esse da Conselheiro João Alfredo, você tem toda a estrutura da cidade, transporte, com custo barato. E com qualidade. Agora, sabe uma sacada que ninguém falou aqui, mas que quem mora em condomínio, já moramos em condomínio, que a NG Plus dá o conforto, é não ter a famosa garagem brigativa. Você tem um conforto. Sabe aquela história, você chega tarde do trabalho ou alguma coisa, aí... Mas a gente já apanhou muito com isso, viu? São 35 anos de janela. Exato. Já aprendemos muito, viu? Mas aí... Bom, mas aí, por exemplo, vou citar o caso. O Elano, vocês gostam de futebol. O Elano foi morar no Ilha de... Cozumel. Não. Cara, sei o nome do prédio. Ilha de Malta. Onde tem os... Ilha de Páscoa. Onde tem os Moás ali na frente. Pô, ele tinha, na época, uma picape estendida, que eu acho que tinha 5,5 metros. Pô, aí ficava 1 metro para fora da cabeça. Ele não reclamou, né? Não reclamava porque o carro dele é um carro que não cabe na garagem. Acontece que hoje os carros são grandes. Hoje aumentou tudo. Então, a maioria quer ter SUV. Se você fizer uma garagem para um... É que o pessoal é tudo novo, né? O Gordini, por exemplo. Um carro de... Um carro de 4 metros, 3,80 metros por... Não cabe. Não dá. Os carros hoje você tem que ter um conforto para você poder estacionar. Sim, isso mesmo. A gente, depois de 35 anos trabalhando, a gente aprendeu e realmente as pessoas conseguem entrar nas vagas de garagem com certo conforto. Por isso que eu citei aqui, eu quero ir para o intervalo. Eu estou preocupado com o Edu, que ele está falando de intervalo há meia hora, cara. Os patrocinadores vão matar ele aqui. O papo é bom, os ouvintes entendem que eu estou até priorizando os convidados, mas por isso que eu comentei com o Glaucus aqui, eu falei, eu não quero desfazer porque eu não sou engenheiro, eu sou jornalista, eu sou publicitário, eu não sou engenheiro nem arquiteto. Mas eu não gosto da ideia de um prédio, por exemplo, sem garagem. Pode funcionar o lugar? Pode. Mas para a nossa região, para a cidade de Santos, é complicado. O Santista, ele gosta... Gente, é muito mal acostumado. Mas você sabe por que fez isso? Então, antes de...
Primeiro, para poder que aqueles imóveis do centro Não- possam ser utilizados para residência sem necessidade de vaga na garagem. Tudo bem, nesse sentido. Agora, eu não vou falar para você que vai construir um prédio, por exemplo, na João Fredo, na Ricardo Pinto, sem vaga de garagem. Mas, por exemplo, um prédio na Vila Matias, faixa 3, da Caixa, o que a gente ia construir, faixa 3. Você não precisa ter vaga para todo mundo. Sim, Por quê? sim. São pessoas que ganham até 6, 7 mil reais, a maioria tem moto. Ah. A maioria tem moto. Você vê, na minha obra, por exemplo, metade dos funcionários tem moto. É um trânsito de moto absurdo. E a outra metade de bicicleta, e 10% carro. Então, é o tipo das pessoas que têm renda familiar, um carpinteiro, um pedreiro, eles ganham bem. Então, assim, não há necessidade de vaga para todos os carros. Um imóvel mais simples, mais afastado, porque as pessoas não vão. Isso fica mais barato. Exato. Agora, é optativo. Eu jamais ia construir um prédio em Santos. É autorizativo. Mas a Juliana vai trazer para a gente, após o comercial, agora vai, viu? É uma tendência que já tem na Europa, já está chegando em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que o jovem não quer mais saber de ter o carro. Ele vai usar o aplicativo. Ele pode até comprar um apartamento que tenha vaga, e muitas vezes acontece a locação, mas ele vai optar. Meu sobrinho é assim. Então, a gente Nem isso, nem Uber eles usam lá. Então, O mas o quê? transporte público, É, na Europa, bicicleta, transporte Exato. público, patinete. Patinete. Você não vê Uber, gente. O Uber assim, é a coisa mais clara mais que tem. Porque funciona, o transporte público funciona, tudo. Sim. Tanto o tram, o metrô, Olha lá. o ônibus, tudo funciona. São vários modais. Agora, se mora no centro, diferentemente daqui. eu não posso perder a oportunidade do que o Barroso falou. Tem o segundo shopping de Santos, né? Que é o Supercentro do Boqueirão, shopping. Não é né? da minha época também. Tem um o Supercentro é aquele famoso shopping que você entra e leva uns 3 dias para sair. Nossa, todo mundo é assim, gente. Eu me perco até hoje, eu não consigo. Mas o segundo de Santos, vou dizer o nome, o Parque Balneário, ele tem esse problema do estacionamento. Os carros, na época, o shopping é 76 ou 77, se não me falha a memória. Vou lembrar. Se você vê a garagem do balneário, ela foi feita por Fusquinha. Sim. No máximo, Fuscão. Exato. Hoje o que nós temos é SUV e a dificuldade. Os Tanto que carros, eles como disse o Roberto, tentaram remodelar. De 3 metros e pouco pulou para 5. Então, a diferença é muito hoje a grande. realidade é muito diferente. Mas aí que está. A nossa cidade não cresceu geograficamente, não tem como, vai ter que verticalizar. Agora sempre pro intervalo, que não dá palpite, porque senão a gente vai começar a falar de IBGE, aí vai dar outro programa. Vai pro intervalo, porque eu não entendo o que acontece. Eu quebro a regra da Rádio Star News aqui. Deixa eu mandar um abraço também, já mandou bom dia, né? Doutor Antônio Leal, né? Daqui a mais uma semana, o Bacalhau do Leal, em prol da Casa Visão. Estamos aqui, vestimos a camisa, né, dessa campanha. Estamos apoiando eles, hein? Ingeplus apoia, viu? Olha lá, Ingeplus apoia. Dia 6, Patrocinador. Bacalhau do Leal, um bacalhau desse tamanho, né? O gado esmorou a platina, maravilhoso. Será no centro de Santos, no Centro Português, na Amador Bueno 188, né? Lá, das 13 às 17. Tá? Para curtir bacalhau e vinho do Porto. Será que o vinho do Porto é ruim? Não é ruim, né, gente? O pessoal falou, Edu, é maldade isso, né? Bacalhau com vinho do Porto. Então, ó, convites, né, com Márcio Gozzi. Você que é de fora, tem gente ligando de São Paulo, é o 13 98227 4333. Vou repetir, 13 98227 4333. Bacalhau do Leal, 4ª edição, vou intervalo. Volto já. Participações. Diga. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Parabéns pelos convidados. Dilinha Couto, bom dia, amigos. Ayrton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, excelente programa. Parabéns, abraços aos convidados. Ele comentou, o caso do prédio do Ambesp é um absurdo. Parado há pelo menos 10 anos, havia se transformado em um pombal. Caio da Tudes, bom dia a todos. É o Caio da Tudes, lá de São Vicente também. E mandar um abraço lá também para o Donizete, que é da Associação Comercial de São Vicente, um dos comerciantes mais antigos, dizendo que seja bem-vinda, né, a Ingeplus e outras consultoras no centro de São Vicente para a cidade, que a cidade precisa crescer muito. Tiver um intervalo pela Rádio Star News, voltamos já, além do Facebook, YouTube, o nosso canal oficial Ponto a Ponto, hoje aqui com a Juliana, com o Roberto, também com o Fernando e com você. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, forte
Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 32238383. 32238383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Estamos de volta aqui com o programa Ponto a Ponto dessa sexta-feira, né, que antecede o nosso final de semana. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí, muita gente acompanhando. Depois eu vou passando nomes aqui, mas eu tenho um recado para você da Prefeitura de Santos, um recado muito importante, que é o seguinte: a Prefeitura de Santos precisa da ajuda de vocês todos para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Por quê? Teve até uma polêmica aí envolvendo um padre, muitos comentários, críticas, e eu vou dar uma super dica para você. Toda vez que você dá dinheiro a alguém na rua, você não sabe o uso desse dinheiro, aonde será. E hoje é muito comum esse morador de rua usar o dinheiro para comprar drogas. Então, se a gente quer combater drogas, não dê dinheiro. O que eu faço, Edu? Ligue 153. Nós ligamos, né, Virgínia? Nós tivemos a oportunidade aqui do lado, no início de uma noite aqui, fria, o sujeito se enrolando em papel. Eu falei, vamos testar o telefone, vamos testar mesmo. Ligamos. Para nossa felicidade, tudo na madrugada já não estava mais, porque foi retirado, foi convencido a sair, né? Então, dessa forma, os agentes de saúde eles poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece
abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, documentação, gente, voltar a ter documento. Muitos deles não têm documento, identidade, né? Ele se sentiu cidadão. Exato, Fernando. Houve uma certa distorção nesse ponto. Não é obrigatório, é apenas um trabalho de convencimento para que as pessoas que estão em situação de rua, elas voltem a ser cidadãos. Sim. Se considerarem... Cidadão que está ali com o seu documento. Mas, além disso, o recâmbio e outras diversas ações resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história, né? Então, a união do poder público e nós, como população, nós podemos fazer a diferença e mudar essas histórias para que elas tenham um final feliz. Então, não dê dinheiro, ligue 153, vocês vão ajudar muito, né? Durante o intervalo é muito bom, né? O intervalo é até bom, às vezes o intervalo é tão bom como o bloco do programa, né? Nós começamos a falar aqui do Parque Valongo, que será enviado, né? Em breve, esse projeto definitivo. Tivemos uma audiência pública na Associação Comercial de Santos essa semana, já foi publicada o andamento do projeto, como será. Se espera que logo a obra se inicie e já no ano que vem seja entregue pelo menos a primeira parte da execução. Temos a parte da execução da Prefeitura, tem uma parte que o Governo Federal também terá atribuição, o Parque Valongo. Aí, poxa, vai ser no formato, por exemplo, como é também lá o Porto Madeiro na Argentina, é mais ou menos por ali, né? E a Juliane, que tem um trabalho, né, como engenheira na arquitetura, esteve, por exemplo, se a gente fala, vamos pegar aqui, eu estou dizendo como é que nós vamos tratar o futuro da nossa construção civil, planejamento das nossas cidades, não daqui a 2, 3 anos, que é fácil daqui a 2, 3 anos pensar, mas daqui a 30, né? A Júlia levantou uma questão bastante importante, o Centro de Santos, que a gente fala em recuperação do Centro de Santos, o prefeito Rogério Santos cita, os secretários, quando vêm aqui, também citam, mas vamos lá. Ju, você foi para a Itália. A gente fala, vamos pegar uma cidade que todo mundo conhece, Milão. Perfeito. Se a gente sair depois das 18 horas, não vai ter um monte de gente na rua? Um monte. E as pessoas vão optar em andar a pé, de bicicleta, uma série de outras possibilidades de transporte, não o carro. O que não acontece hoje na nossa cidade, em vários centros de várias cidades do Brasil, que é ocupação de forma regular e com embelezamento, né, Ju? Que é trazer para esses centros, né, atrativos. Exato. Sem atrativos, segurança, iluminação, diversão, que a gente já trabalha o dia inteiro. Então, chega, você não quer pegar a noite e falar assim, então você quer... O que você vê, né, como uma jovem que foi para o exterior, se preparou, está fazendo muitos contatos com essa nova tecnologia, com essa maneira construtiva diferente? Bom, eu acho que, assim, primeiramente, o que torna atrativo, principalmente, se o intuito for residencial, trazer pessoas para morarem lá, é a vitalidade. Tem que ter vida. E vida vem com segurança, vida vem... com iluminação, com acessibilidade. Então, assim, tem que ter transporte público fácil, coisa que a gente vê lá que funciona muito bem. Tem 1 milhão de opções, por exemplo, de aplicativo para você alugar patinete, para você alugar bicicleta. Então, assim, tem as ciclovias, tem as vias para você andar. Na própria calçada é desenhado o espaço para você andar pedestre e andar patinete. Então, assim, você vê que as cidades elas são desenvolvidas para o cidadão ser independente, estar seguro, entendeu? Então, assim, ele não depende de um carro, ele não depende de um lugar para estacionar, ele não depende de um Uber. Então, assim, eu acho que tudo isso torna a região atrativa. Então, assim, não adianta a gente só pensar em trazer investidor, em trazer, né, a construção civil para lá, movimentar essa questão e esquecer também dessa outra parte que é fundamental, na minha opinião. Eu li um artigo de uma revista de construção, Roberto, Gene e Fernando, uma revista da Alemanha. E eu pensei lá esse trecho e eu vou transportar para a nossa realidade. O Júnior vai dizer se eu estou bom, se eu vou tirar 10 na prova, vou bombar, né? Mas o mercado da arquitetura e da construção civil estão intimamente ligados à economia de um país. Isso é fato. Sim. Isso é fato em qualquer lugar. Por exemplo, no momento no Brasil, nós estamos aí com um crescimento que está em um nível de subida, né? Tivemos momentos piores, momentos melhores, tivemos a pandemia, mas foi para o mundo inteiro. E alguns setores estão ainda pouco aquecidos, mas a construção civil mostra o contrário. O PIB da construção civil está bem acima do PIB nacional, mesmo com a pandemia. A pandemia foi a única pandemia, mais cresceu. Foi o que segurou a economia. Ela movimenta uma cadeia muito grande. A gente fala areia, pedra, cimento, revestimento, metal, mão de obra. Toda matéria-prima, todo tipo de indústria. E ninguém constrói para ficar vazio. Então, depois você ainda tem o exterior que você tem que fazer a parte de fora e o interior que você tem que decorar. Isso. Então, Juliana,
É tudo, então, movimento. Move muita coisa. Né? Por isso que os países de primeiro mundo classificam a construção civil como algo extremamente ligado ao PIB do seu país, né? Então, você veja que os chineses querem ter o maior parque de produção de pisos e revestimentos se já não for uma pandemia. maior, né, Roberto? Acho que a Porto Belo e várias empresas importam de lá, né? Já da China. Sim, com certeza. Sim. Na pandemia, 2 setores se destacaram e seguraram o PIB. Que o PIB não. Houve até um erro, eu mesmo disse que o PIB ia cair 10% e não caiu, que é o 4%. Agronegócio, mas que serviu o interesse internacional, o exterior. Agora, o interesse nacional, o que segurou a economia, inclusive gerando emprego, mantendo os empregos e até criando emprego, foi a construção civil. A construção civil, em qualquer situação, ela segura a economia, seja para o lado do investimento e seja para o lado da manutenção. Deixa eu passar uma pergunta da Karina Borges, de Itajaí, Santa Catarina. Olha aí, ela está perguntando em relação à metragem dos imóveis. Ela diz aqui que os imóveis estão diminuindo em vários locais, né? Várias cidades têm imóveis menores e apartamentos com unidades pequenas. Porém, o custo, ela diz que Santa Catarina ainda é um custo bom. A exceção feita, por exemplo, a cidades praianas como Camboriú, que realmente é mais caro. Mas como ficará isso? Ela diz que vê em alguns anúncios apartamentos cada vez menores. Será uma tendência de futuro? O problema é que o terreno está cada vez mais caro e também as leis de aproveitamento de espaço e tal estão cada vez mais severas. Então, acaba ficando complicado a área vendável que a gente tem para estar vendendo. Por isso que cada vez menor. E a escassez de terreno aqui, né, Júlia? Exatamente. A escassez de terreno e também aqui, aproveitamento de área, né? Que vira e mexe, altera a lei. E a gente tem que se adequar e, infelizmente, diminui o banheiro. O banheiro, por exemplo, é um caso, eu ia falar, porque vai na Itália. Eles não conseguem entender como existe banheiro sem bidê. Muita gente aqui não sabe nem o que é bidê. Tipo, imagina que aqui existe banheiro com espaço para bidê. Então, assim, só para você ver como é algo realmente cultural nosso e que está realmente ficando cada vez pior. Hoje mas é que o estrangeiro não toma banho todo dia, né? Não, esse é só um exemplo porque é muito frio. Tá? Não, mas nós usamos muito menos espaço, né? Pode ver a China, mesma coisa. Nossa, vai chover um monte de mensagem. Eu estava indo tão bem até agora. Mas eu tenho um monte de parente morando fora e família, né? Mas é curioso, né? Como a gente realmente se adapta ao espaço minúsculo. Devido ao frio, o europeu não tem o hábito. Não tem mesmo. Não, eles usam bidê. Agora, o que você falou é interessante. Uma vez o meu cunhado compra e vende imóveis e pegou um imóvel antigo para reformar e vender. E eu fui com o meu sobrinho. Meu sobrinho não sabia o que era bidê. Nunca tinha visto um bidê na vida. Você imagina caber um bidê hoje num banheiro hoje em dia? Não cabe dá, nem um gabinete, gente. É a mesma coisa que você perguntar para uma criança, perguntar o que é vitrola. Até meus filhos não sabiam o que era vitrola. Com 13 anos. Que, por exemplo, na Europa tem todos os hotéis. Nós moramos recentemente em uma casa que foi reformada, mas anteriormente da reforma ali na Goiás, era um banheiro tão grande que tinha bidê e tinha banheira. Além do chuveiro. Existia antes, porque a gente era tinha bem grande. Espaço. Aí na reforma você... A casa da vovó tinha bidê em todos os banheiros. Roberto Apartamento de quando? Aquele prédio de quando? Não, tem 35, 40... Tinha 18. Roberto, para você que é 43 anos. Né? Para você 42. Ser engenheiro, você ter ideia, né? Um banheiro, olha o tamanho, virou 2. Isso. Fazer 2 banheiros no espaço de um. Mas é esse conceito que mudou. Por quê? Porque o espaço, como Santos é uma cidade que é limitada por ser uma ilha, nós só podemos verticalizar. Isso tudo influencia no valor do terreno, no valor da fundação. Você que é jovem, bem jovem. Hoje o jovem que está pensando, que o Roberto falou, peraí, eu vou morar em Santos, vou trabalhar, vou montar minha empresa, eu tenho uma empresa, uma startup, estou ligado ao porto, seja qual for a área. Ele também não precisa mais de um apartamento enorme. Porque ele tem um clube embaixo, aí que vem a área comum, que é tão importante. O apartamento dele é pequeno porque, por exemplo, ele não precisa de um home office no apartamento dele se ele tem um coworking lá embaixo. Então, tem salão de festas, recebe os amigos no salão de festas. A proposta muda, tem espaço grill, tem salão de festa, tem espaço do café. Então, salão assim, jogos, proposta... Quer bater um papo com os amigos, está lá, tomar um vinhozinho, pronto, exato. Tá lá. Então, assim, respondendo a pergunta da nossa ouvinte. O ponto é esse. Então, realmente, cada vez menor. Agora, me ajuda aí, né? O Roberto está aí, né, Roberto? Você tem experiência também agora. A Juliana esteve lá fora, participou, teve a oportunidade de ficar 3 meses estagiando numa empresa. Na Lares Restaure. Isso, a gente tem um conceito diferente. Quando a gente fala também num país
perante a Europa, a gente é bem jovem. A gente está falando de países com mais de 2.000 anos. Mas a gente também importa muita coisa, né? E quando se fala em tendências de moda e tendências construtivas, a gente sabe que muita coisa é resgatada do passado, é modelizada de alguma forma, mas é uma tendência, é adaptada. Tem alguma coisa ou muita coisa que você percebeu nisso, que vai ser uma tendência? A gente está tendo um contrário. Antigamente você tinha mais espaços, mais áreas, apartamentos e casas maiores. Tem gente que tem apartamento antigo que é enorme, você se perde dentro do apartamento. Hoje não dá mais para ser assim. Mas hoje o jovem também não tem mais esse conceito. O jovem tem uma visão diferente. O apartamento passa a ser uma coisa muito de passagem, né? Ele trabalha, estuda. Não sabe se vai trabalhar aqui 2 anos, 5, se vai mudar de cidade. Bom, hoje Que em dia chama a atenção mais tendência, de você? nós vemos hoje, né, está muito em alta, os móveis modulares. Então, por exemplo, você vê sofás ilhas, que ele vira de um lado, vira de outro, vai para frente, vai para trás, retrátil, puxa, tira. Por exemplo, a gente vê muitos ambientes versáteis, que pode ser um office / quarto de hóspede. Então, assim, tá rolando muito esse aproveitamento, vai de um móvel para várias funções. Pois não. Aí que entra a questão da arquitetura, né, para estudar toda a parte da ergonomia e tal, porque tudo tem que funcionar e tem que caber e tem que ficar bonito, né, e confortável. Então, eu acho que o que está muito em alta é principalmente isso, né? E aí a gente vê também, vai mais para a questão de moda, móveis com curvas, né? Assim, que hoje em dia a gente vê bastante na Feira de Milão, por exemplo. Mas o que está mais em alta de tudo são realmente os móveis modulares. A gente tem até a tendência, né? Você vê, por exemplo, hoje você vê muitos apartamentos montados, você tem uma televisão, você fala, pô, a televisão está sendo colocada no meio da sala. Não, essa televisão ela gira. Você utiliza a Juliana, inclusive, foi convidada para fazer um espaço na de casa, que o espaço dela era um espaço que tinha... Foi exatamente isso. Exatamente isso. Ele virava vários espaços num só. É isso. Né? Está fazendo falta aquela exposição que nós tínhamos na cidade, que a gente tinha Casa Natal, São Paulo Casa Cor. É sempre legal. Que é legal mostrar essas tendências, mostrar o trabalho, a capacidade de arquitetos, decoradores. Não, porque é incrível, porque assim, né, é a minha opinião apenas, mas eu acho que assim, o trabalho do arquiteto, ele acaba sendo ainda mais valorizado enquanto menor é o ambiente. Porque quanto menor é o ambiente, você tem que fazer caber todas as necessidades que a pessoa teria num ambiente grande, só que num ambiente pequeno. Então, quanto menor, maior o desafio. Você está falando, a gente está com esse vídeo de mais de 2 minutos do Piazza Torino, né? Quando você fala uma unidade de 38 metros quadrados, a pessoa fala, caramba, 38 metros quadrados. Por exemplo, eu há muitos anos atrás, eu morei num sobrado que tinha 67 metros quadrados. Quando a gente foi comprar no condomínio, 67 metros. Mas quando você entra, a planta foi bem pensada, ele tem um espaço legal. Esse apartamento de 67 metros quadrados, por exemplo, da Engelai, ele dá essa sensação. Porque mesmo. O corredor virou uma mesa de jantar e uma bancada de jantar boa. O aproveitamento dos espaços. Isso aí. Né? A varanda, um grill, quer dizer, ficou... Roberto, é uma tendência também que as pessoas perceberam. Eu tenho certeza porque já teve várias comunicações de pessoas aqui de Campinas, Ribeirão Preto, Marília, Santa Catarina, perguntando assim, esses edifícios construídos em Santos têm varanda gourmet? Principalmente a integração, hoje. Né? As pessoas querem integração. O que é a integração da varanda gourmet? Eu saio da minha sala, tenho acesso ali para a cozinha, muitos dão acesso, claro, não são todos, mas até com a suíte. Essa é uma outra tendência que pegou. Exatamente. Eu acho que Santos foge um pouco assim do que está acontecendo no Brasil, como é uma cidade com uma qualidade de vida melhor, as pessoas vêm para cá para viver melhor. Sim. Então, às vezes, eles saem daqueles cubículos de São Paulo e vêm para um apartamento com uma varanda maior para poder fazer o seu churrasco no final de semana. Às vezes, tem que ter um espaço para home office. Às vezes, quer receber os filhos que vêm de fora, a família que vem de fora. Então, essa tendência em Santos, ela existe, mas ela vai, na minha opinião, né, lógico, ela vai ao contrário do que está acontecendo em São Paulo. Aqui em Santos, por exemplo, embora tenha uma empresa que vai lançar apartamento de 25 metros quadrados, eu acho que vai vender, tem mercado também, mas eu acho que o caminho é um pouco oposto em função disso que eu acabei de explicar agora. Agora, só citando um exemplo pessoal e particular. Eu morava no prédio que a Engie Plus fez, um de 350 metros quadrados, um de 500 metros quadrados. Saí, fui morar num de 40 metros quadrados. Primeiros 3 meses foi difícil. Depois, eu moraria a minha vida inteira num apartamento de 40 metros quadrados, porque não precisava mais. Eu ia para a piscina do meu prédio, eu ia para a academia do meu prédio, eu recebia os amigos, como já recebi, no salão de festa, jogava sinuca. Eu não gosto de jogar sinuca, mas jogava eventualmente no salão de festas. Quer dizer, eu tinha um apartamento de 50 metros quadrados. E hoje,
que estou estabelecido de novo, com família e tal. Eu moro num apartamento de 180 metros quadrados, que é grande, mas para que mais que isso? Esquece aquele de 500, aquele de 350. E se fosse de 120, 100, eu viria da mesma forma. Olha só que interessante, o Roberto Monteiro, um abraço a ele, sempre com textos brilhantes quando participa com a gente aqui, ele é desembargador, né? Veio morar em Santos. Ele disse, uma das tendências que o mercado trouxe para a região e para São Paulo também, lá temos apartamentos, né? Era a varanda gourmet com a churrasqueira. A primeira iniciativa que fiz quando cheguei aqui foi remover a minha, pois não sou aficionado em carne. Eu removi a minha também, tá? Então, e percebi, primeira coisa que eu fiz. E percebi que ganhei espaço, né, do imóvel. Portanto, é assim, também serve como sugestão. Existe a possibilidade, pergunte aos dois profissionais aí, ele até está citando aqui, é muito bom ver uma jovem bonita, interessada, inteligente, falando de coisas que os jovens... Estamos vivendo uma geração né? Nem querem estudar, nem querem trabalhar, nem querem se interessar. E ver uma jovem interessada. Ele diz ainda o seguinte, é possível até que vários imóveis mais antigos sofram reformas e sejam feitas modificações, aproveitando espaços. Às vezes você tem ali... essa é uma tendência, né, Roberto? O Roberto Monteiro, que é seu xará aqui, dizendo, você compra um imóvel antigo, você pode fazer muitas modificações, né? Às vezes você tem uma sala grande, você divide, ou ao contrário, você abre... Isso, a Juliana pode falar mais assim, que ela está mais nessa área, mas eu, por exemplo, eu não sou também, eu sou contra, eu vendo isso, tá? Mas eu sou muito sincero e muito honesto comigo mesmo. Peraí, o Roberto falou que tirou a churrasqueira, você também tirou? Eu tirei, porque eu vendo prédio com churrasqueira gourmet, eu tirei também porque eu nunca vou fazer churrasco na minha casa. Primeiro que eu não gosto de fazer churrasco, eu gosto de comer o churrasco. E segundo, fumaça com casa... Não combina. Agora, eu respeito... Eu falando isso, eu estou falando um absurdo, porque eu vendo isso. Eu vivo de vender varanda gourmet. Mas... Atende cada gosto. Eu gosto pessoal. de azul, você gosta de vermelho, ela gosta de amarela. Eu não gosto de fazer churrasco. Agora, vai ver minha adega de vinho que eu tenho lá. Pô, ocupa espaço de 3 churrasqueiras. Se eu não estiver errado, isso é um conceito que ele falou. É melhor o vinho do que o churrasco. Exatamente. Exatamente. Na verdade, o profissional, né, da arquitetura, do design de interiores, ele serve justamente para isso. Se esse profissional for realmente bom, ele vai conhecer o cliente dele, Sim. ele vai entender exatamente como funciona ele, a família dele, né, o dia a dia dele, e vai adaptar o novo imóvel ou o imóvel antigo de acordo com as necessidades e o gosto deles, e principalmente a funcionalidade, porque tem que ser funcional. Quem Sim. mora quer praticidade, quer comodidade, né? Então, é importante contratar o profissional justamente para ele fazer essa leitura e conseguir te propor o imóvel ideal para você e para sua família. Você montou uma empresa, você é engenheira civil. Eu sou engenheira civil. Mas montou uma empresa... A gente chegou a estudar arquitetura, não terminou porque não conseguiu. Não conseguia levar tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu toco 3 empresas, não são só 2, e aí eu não consegui terminar. Então, mas tudo bem, mas aí qual é a tendência que você sente, esse feedback que você tem com os seus amigos, amigas, pessoas que viram seus clientes, porque aí tem uma exigência, tem todo um olhar, e aí, como você bem disse, você tem que fazer aquela leitura. Às vezes o cliente está na tua frente, você não entende o que ele quer. O bom profissional, quando ele entende, às vezes o próprio cliente, ele não sabe o que ele quer. Exato, é o que mais tem. Ele Gente quer que sem você personalidade. mostre- É incrível Não é? isso. Mas aí existe você muita gente sem orienta. personalidade. Você monta com a tua visão e ele adora. Isso, porque assim, na verdade, ele não tem ele não é que ele não sabe o que ele quer, ele não tem certeza que aquilo agrada a ele ou não. Exato. Como faço? Exato. Então, o que por Aí exemplo, você essa vira é a uma parte que eu mais consultora. amo. Exato, uma psicóloga, eu diria. Mas tem isso, tem que entender a família toda. Então, você pega a leitura que você faz deles, por exemplo, essa é a parte que eu mais gosto. Eu não sou a que senta, que fica projetando, embora eu saiba fazer. Sim. Não é o que eu gosto. Eu gosto de fazer essa leitura, de entender o que ele quer e passar para o time. Gente, é assim, assim, assado. É assim que nós vamos tem que compor. Exato. Então, assim, por isso que é importante o profissional O que mais te saber pedem? fazer O que mais está essa... sendo pedido hoje? Então, gente, por exemplo, no Mykonos, né? A gente está com 13 projetos. Desses 13, Eu 10... sabia disso. 10 Eu sabia disso. 10 são pessoas, famílias de São Paulo que estão vindo morar em Santos. Olha lá. Não apartamento de veraneio, morar. De Tá vendo? habitar Olha, aqui. fica aí, ó, para os nossos Então. ouvintes e web espectadores. São 13, um prédio de 145, só a Juliana tem 10 apartamentos, que são 10 São Paulo. apartamentos com ela, fora os outros 60, 70, Mas, 90. mas aí O você vai discurso é o personalizar mesmo. esses aparelhos? Sempre. O que eu amo é personalizar. Eu não sou o tipo de pessoa que eu tenho uma assinatura. Não, a minha assinatura é a cara da pessoa. Na verdade, a assinatura é do cliente. Exatamente. Você endossa com eu o teu deixo que o trabalho. cliente... Exatamente. É isso. Você exatamente. entende o que ele quer
que ele não consegue passo imaginar. pro papel e passo para a realidade. Agora, eu sei que muitas meninas estão aí, né, e rapazes estão aí acompanhando, mas assim, mas isso demora muito para ter essa sacada. Senta com você, bola. Em uma hora de conversa. Em uma hora de conversa eu já consigo entender a pessoa, a família dela. É que eu gosto de comunicação, graças a Deus. Já dá para pôr no papel, tô vendo, fala bem. Exatamente. Fala bem, fala bem. Roberto, você tem que fazer o curso aí com os dois, porque eles falam, não que o Roberto fale mal, mas eles Mas falam... vou fazer um parênteses aqui. Agora vamos lá, vamos puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Mas ó, isso aí eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, o Rotary tem função importante na vida deles. Eu sempre fui do Rotary, até desde que eles eram menininhos. Os dois foram presidentes do Interact. É um grupo de jovens que trabalham com liderança, para fazer o bem na comunidade. Então, eles aprenderam a se comunicar, a falar em público. Foram presidentes desses clubes. Auxilia muito, né? Auxilia muito. Depois foram fazer intercâmbio, 1 ano. Ela foi com 15 anos morar fora do Brasil, e o Diogo também. Então, eles foram obrigados aí a se comunicar. Ela morou onde? Eu fui para o Canadá, fiquei 1 ano lá. Então, eles foram obrigados a se comunicar. Passou frio, hein? Passou muito frio. Bom, então eu acho importante. Por ter essa visão, então, Roberto, mas fica a dica aqui. Eu entrei no Rotary com 24 anos. Fica a dica aqui para os nossos ouvintes. Uma organização chamada Rotary. Existe Rotary Kids para crianças, se não me falha a memória, de 6 a 11 anos. O Interact para crianças, para jovens. 14 a 18. De 12 a 18. 14 a 18. É 12 a 18. E o Rotaract 18 a 18. Isso desenvolve, porque, primeiro, cria um clima de amizade muito interessante. Você aumenta a sua rede de amigos, você aprende a falar em público, você aprende uma organização de uma reunião formal. Não, uma reunião formal. Se você for numa reunião da Câmara Municipal de Santos, é a mesma formalidade de uma reunião. O mesmo protocolo de uma reunião. Eles trabalham em equipe, eles trabalham sobre liderança, liderando para fazer o bem. Então, é uma série... na formação. Isso desenvolve pessoalmente eles. Então é importante, e não custa, custa R$10 por mês, R$20 por mês. Até mandar um abraço para o nosso Tiagão, né? O Tiagão agora está... Está no meu clube. Está agora, né? O Thiago foi para o Santos, foi para o Rotary Clube de Santos. Então, eu acho importante eles procurarem saber, digita lá, Rotary, Interact, Rotary Kids, Interact e Rotaract. Hoje o Google dá uma googada lá, é importante, não custa nada, faz só bem para os jovens. E além do que ajuda a comunidade. Convívio, não, né? e ajuda a comunidade. Já cria no adendo. jovem a parte social, a parte ambiental. É muito legal. E num momento importante. Eu cheguei a governador, cheguei quase a presidente. Presidente viajava muito. Viajava. É que assim, no caso do presidente, quando está lá em cima, o governador, tem que viajar. É muito importante. Eu fui governador. Você viaja o Brasil inteiro e até fora. Eu treinei os governadores do Brasil 4 vezes. Eu tive cargo. Cada final de semana eu estava no lugar do Brasil, dando palestra. Delegou as empresas para os filhos. Não, aí minha vida mudou bastante e tal. E hoje meus pais estão com bastante idade, estou começando uma outra vida agora. Novo casamento, de 3 anos para cá. Meus pais estão com 87 anos. Então, eu resolvi abrir mão disso, porque não dava para seguir, porque todo final de semana eu tinha que estar no lugar do Brasil como voluntário, tá? Não com emprego. E aí era muito sacrificante eu deixar de viver os últimos anos da minha vida com meus pais, aí os anos, não sei se da minha ou da deles, né? E aí eu resolvi continuar no Rotary, porém, sem aquela loucura de cargo fora do Brasil e tudo. Né? A Juliana quer falar alguma coisa. Só para fazer um adendo, que a gente já tocou no assunto, né? Eu faço parte da comissão do IEP, que é o Youth Exchange Program do nosso distrito, Intercâmbio de que jovens. é o programa de intercâmbio de jovens. Eu gostaria de dizer que é um programa que existem... mas assim, um breve comentário. Um briefing, que existem alguns tipos de intercâmbios, sempre voluntários. Existe um intercâmbio de longa duração, que é o de 1 ano, para jovens de 15 a 18 anos, sempre voluntário. Existe o NGSE, que foi o que eu fiz para a Itália, que, inclusive, sou voluntária também, já recebi, 5 pessoas, que é um intercâmbio profissional. Então, assim, nós procuramos, nós da comissão, as melhores empresas, seja na Itália, Suíça, Austrália, você sabe que sempre vão ser as melhores empresas, porque quem participa do Rotary nos países de fora são sempre muito bem-sucedidos, são empresas muito grandes e o pessoal é muito sério. Então, assim, quem te recebe porque quer, porque é voluntário. Exato. E assim, é um programa maravilhoso, pouca gente conhece, por isso que eu estou falando aqui agora, aproveitando a oportunidade. Esse convívio, né, Juliana, que você, o próprio Roberto já havia elencado, é importante para o jovem, até para ele definir caminhos na vida dele. E a formação. Abre um leque, gente, é incrível, né? É incrível. Quem tem interesse pode procurar. Faz um programa, fica a dica, porque dia pode fazer você fala sobre os jovens, sobre tudo. Isso é muito legal. E o que eu vejo de importante... E o que eu vejo de importante, Juliana, nessa fase que está formando a personalidade da pessoa,
Ela ensina, ela tem iniciativa que nem você. O intuito... E quantas línguas você fala? 4. Aí. Mas o intuito principal é promover a paz mundial. Vamos lá. Começou por Tira isso. o português. Português conta. Não, então 3. Não, português você fala. Italiano, francês e inglês. Não, inglês, italiano e espanhol. Italiano fala muito bem. assim, Italiano fala muito bem. Falo com alemão. Inglês, italiano e inglês. Você fala melhor italiano ou inglês, Jô? Inglês. Mas eu sinto que a Eu falei francês, qual que substitui? Eu falei francês por causa do Canadá. Eu falei Mas francês eu por sinto causa que do a Canadá. Juliana em breve entrará no curso de alemão, porque eu andei lendo aí a tendência é que muitos arquitetos, engenheiros tem facilidade, cheguem à Alemanha, já bom, estão chegando, e há uma integração, né? A Alemanha está com uma visão construtiva diferente. Isso é verdade. Mas te falar que a galera está investindo mais no mandarim lá fora. Muita gente estuda questão mandarim. econômica. Muita gente Aí mesmo. é o sério. business. É o business. E japonês também. Eu conheci umas pessoas lá que falavam japonês. Por falar em japonês, foi bem lembrado, né? Nós tivemos aqui um programa também, não estava com a Juliana, não tinha essa possibilidade nem com o Roberto, mas o Japão hoje está sofrendo muito, né? Com o adensamento que não existe, pelo contrário, diminuiu a população, mas com a falta de espaços para morar. Para quem não sabe, né? O Japão é formado por 6.000 ilhas, mas, Juliana, é uma tendência, por exemplo, nós vivemos também numa ilha. Claro que nós não somos um país de ilha, nós somos um país com dimensões continentais, mas até o Japão pode dar para a gente uma dimensão. Eu vejo que aqueles pequenos apartamentos do Japão, até as cabines, né, mostram conceitos de arquitetura, ocupação de espaços, mobiliário, essa tendência que você mesmo tem aprendido, estudado. Quando vocês fazem os projetos, tanto da Engie Plus quanto da Engie Life, né, como da Engie Life, sempre se leva em consideração exatamente isso. O que a pessoa tem lá na sala, o que ela vai ocupar, o que você pode colocar, o que você não deve colocar. E às vezes a pessoa fala, pô, meu apartamento tem lá 155 metros quadrados. É um bom apartamento. Mas, caramba, parece que eu moro nos 50, mas tá apinhado de coisa, né? Exato. Isso. Quando eu tinha 16 anos e quando eu estava no meu intercâmbio do Canadá de 1 ano, eu fiz um intercâmbio representando a escola do Canadá na China, em Tianjin. E eu fiquei 1 mês lá numa escola chinesa, numa família chinesa. Não é fácil, não. E o que acontece? Para eu estar lá na família, o pai... É um casal e uma filha. O pai teve que alugar um outro lugar, ficar no hotel, para eu poder ficar lá, porque aí eu ia dormir na cama da menina, a menina dormia na cama com a mãe, e o pai teve que dormir em outro lugar. Porque o apartamento, eu juro para você, era a coisa mais minúscula que eu já vi na vida. Mas assim, vamos pensar... é que eu era nova, né? Porque eu não tinha muita noção. Mas hoje eu devia ter seus 20 e pouquinhos. Nossa! Gente, eu tô falando... Não, é tipo uma cabine de navio, tipo assim, só que com E tudo o mobiliário? Tudo minúsculo, tudo fino. Você vê que é tudo frágil, sabe? Você aproveitar não vê nada de material resistente. Para ilustrar para o telespectador, olha a determinação do povo chinês. A irmã dela, entre aspas, da China, que horas ela acordava para estudar? 5 horas da manhã. Olha. Aí ela estudava 2 horas antes de ir para a escola, às 7 da manhã. A gente ia para a escola. Eu ainda voltava um pouco antes dela. Ela voltava às 5. Estudava até às 11 da noite. Olha. E dormia e acordava às 5. Isso todos os dias, incluindo sábado e domingo. Vai chegar longe a China, não? Já chegou, não? Por quê? Porque Gente, o país se constrói com cidadãos. Eu nunca vi. É olha... um robô... Como funciona na China? É literalmente, o que eu posso dizer é que é um robô com vida. E você vai na escola todos os dias de manhã, aquelas filas de robô, o hino com a mão assim no ombro, é assim. É isso. Isso que você está falando é legal. A gente teve a presença no programa ainda. É diferente. Vocês lembram do Costa, que foi goleiro da Lembro. O Costa participou conosco, ele veio do Japão, perdão, na China. Ele está já está há 7 anos na China. Ele mora em Wuhan, justamente onde começou a Covid. Ele disse, Edu, quando eu cheguei na cidade, você olhava muitas áreas assim abandonadas. A cidade se transformou. Ela é considerada uma vila. É uma vila. Eu moro numa vila. Wuhan é uma vila. Aí eu perguntei assim, a título de curiosidade, né? Falei assim, como é que vocês se lidaram com essa questão toda lá da Covid? Foi, Eduardo, eles montavam os corpos na calçada, escalavam um em cima do outro, porque não tinha espaço. Mas peraí, uma vila, quantos habitantes? 11 milhões. Nossa Senhora. Uma vila, 11 milhões. Só que ele disse que em 6 anos a cidade se transformou no paisagismo, na construção. Ele falou, não que não tenham pobres, tem. A China tem muito. Revitalizar. É aquilo que a gente falou. Trazer arborismo, trazer segurança, trazer iluminação. Isso traz vida. Utilizando a bicicleta como veículo de transporte,
as o vias, patinete. Isso, as vias mais largas, arborização. Você vê, existiam prédios muito carrancudos, suavizaram. Mesmo na questão ambiental, né, Juliana? Mesmo na questão ambiental, eles evoluíram bastante. Muito, né? Você via cidades na China que você não via o céu. Hoje o meio ambiente melhorou. Isso eu sei, porque em um mês lá, todos os dias, se você olha para cima, você não vê acima, sei lá, tipo, do 15º andar de um prédio. É tipo uma nuvem eterna. Uma nuvem, né? Exato. Mas até nesse ponto eles evoluíram. Melhorou. Até a grande briga dele com os Estados Unidos não é uma guerra armada, é uma guerra econômica. Mas sabe o que é também, gente? Com a agenda de 2030 da ONU, eles estão sendo obrigados. Estão sendo obrigados. A gente ainda não respondeu. Estamos sendo obrigados. Isso mesmo. Essa aqui eu não sei se é descendente japonês. A Sânia pelo nome, né? Teixeira de Machado, ela pergunta que nós não falamos até agora, mas a tendência para os próximos 30 anos. Você tem razão, Sânia. Eu me puxo a orelha. Na volta do último intervalo, a Juliana, o Barroso vão comentar, o Fernando vai comentar, inclusive, dessa questão financeira e econômica, que o Fernando Haddad diz que o Brasil precisa abrir um leque, e abrir o leque é abrir leque de investimentos. Hoje o Brasil vive um momento até positivo. A gente percebe que com a nossa nota, né, nós estamos BBB. Passou para BBB. Eu fico besta, Fernando, que tem jornalistas que não entendem que estava BBB menos. E diziam BBB underline. Pelo amor de Deus, é BBB menos. Tiramos o menos, graças a Deus, voltamos ao BB. Não entrou no grau de investimento, mas o importante é a tendência. Né? Exato. Temos aí, e aí fundos de investimento canadenses, norte-americanos, ingleses, fazem com que o Brasil principalmente possa americanos. Eu li, Fernando, temos 7 fundos de pensões bilionários americanos, ávidos para entrar aqui no Brasil no agronegócio, eles não na entram construção civil. Eles não entram por causa do grau de investimento. Grau de investimento, 2 fatores que eu percebi. BB mais? Não, qual é o grau de investimento? BB. Saímos do BBB menos para o BBB. Faltam 2 pela FIT. Exato. Faltam 2 para chegar no grau de investimento. Exato. Aí podem entrar esses fundos. Então, que é importante até para a construção civil, Bolsa de Valores. Mas a Sânia, a Juliana e o Barroso vão responder. A gente vai ao último intervalo, né? E só citar uma informação, uma notícia que você ontem pegou muita gente aqui, eu vi várias pessoas subindo, não pude responder, sobre o atestado da morte da cantora Gal Costa. E saiu o laudo, ela morreu de infarto fulminante. Ela que sofria com 2 cânceres. Só que a morte dela não foi em decorrência dos cânceres, e sim de um infarto fulminante. A cantora Gal Costa, né, que realmente brilhou na música nacional. Estava uma polêmica danada. Ela com a mulher dela, né, a esposa dela. Exato. E, infelizmente, também vale lembrar que hoje você tem muitos influencers positivos e negativos. Positivos que são negativos, né? E jornalismo se faz com seriedade. Então, está aqui a notícia concreta e certa também, né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com a última parte aqui, hoje contando com a Juliana Barroso, engenheira, empresária, engenheira civil, apta aí na área da arquitetura, do design. O Roberto Barroso, empresário, dirige aí a ENGE Plus, e também o nosso Fernando Chagas, cientista político. Vamos no último bloco para encerrar com muitas informações. O programa delicioso de fazer para encerrar uma semana corrida de sexta-feira como essa. Lembrando, ontem começou e nós teremos aí o Santos Jazz Festival correndo até o domingo. Vamos ao intervalo, Virgínia. Rapidinho a gente volta. Não sai daí não, hein? A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. No escritório? Já estamos de volta às 10 horas e 16 minutos. Já estouramos o tempo aqui, mas um programa belíssimo. E durante o intervalo, gente, várias ideias e ações que o Ponto a Ponto, a Rádio Star News vai promover aqui. Para finalizar o nosso programa, você tem participações? Eu vou pedir perdão aqui que as minhas vão subindo e eu optei aqui, mais uma vez, por deixar os nossos convidados a falar e eu falo muito. Eu vou dizer aqui que a Valquíria falou, você fala bastante, Edu, provocando aí os convidados, mas jornalista que não fala. Outra, narrador esportivo. Eu paro de narrar, mas o narrador não sai de mim. Esse é o problema aqui. Diga, Virgínia. Cláudia Duarte, o tratamento do câncer afeta o coração. A própria quimioterapia provoca arritmias e problemas cardíacos. Está amando o programa. Meu marido e minha filha postiça são os melhores. E juntos não tem o melhor dupla na área da construção. Eu só não vou dar nota 10 para ela, vou dar 9, porque ela não atendeu o convite do programa Ponto a Ponto. Então fica com a nota 9, mas ela tem razão, é isso mesmo. O tratamento de decorrência disso você leva a possíveis infartos, né? E infelizmente foi o que aconteceu. Juliana, para encerrar, que eu sei que você tem compromisso, tem reuniões, não para, é uma mulher multifacetada e multimídia, literalmente, né? Como eu falei de tendência para os próximos 30 anos, em rápidas palavras, eu sei que você tem aquele poder de síntese, mas vai repetir a dose e voltar aqui, né? O que você acha que a gente vai acontecer pela sua experiência internacional, pelo conceito que você percebe de um Brasil, de um país como o nosso, que é jovem? Olha, pelo que eu estou vendo, né, finalmente eu vejo alguns progressos. Eu acho que a gente já está com mais noção na área de acessibilidade, na área principalmente de sustentabilidade. Eu estou vendo bastante investimento também nesse quesito, que é muito importante, porque não adianta a gente pensar em economia, em dinheiro e não pensar no meio ambiente. A gente tem que pensar no meio ambiente. Eu vejo que isso já é uma preocupação. Eu vejo melhorias de infraestrutura que estão acontecendo. Vejo, por exemplo, aqui na nossa cidade,
o projeto da ponte, do VLT, da ponte do Guarujá, né, do VLT, da revitalização do centro, do estádio do Santos, que vai ser reformado também, novo shopping. Eu vejo a cidade crescendo, eu vejo as coisas melhorando, eu vejo também a cidade se verticalizando cada vez mais. Infelizmente, a tendência dos apartamentos pequenos não vai mudar. Precisamos pensar também num urbanismo diferente? Está na hora também de repensar isso? Com certeza absoluta. Embora Santos seja uma ilha, tem muito que pode ser feito, né? Eu acho que tudo é uma questão de incentivo, investimento, né? Potencializar isso, exatamente. Santos é uma cidade com potencial enorme. Eu estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Eu estou positiva e otimista para esses próximos 30 anos. Diga lá, Roberto. Não, já terminando, para encerrar, eu assino embaixo, que ela falou quase tudo, né? Eu gostaria muito que os imóveis populares, os imóveis realmente para quem precisa de moradia, aqueles mais pobres, que moram em situação de risco, palafitas, encostas de comunidade, que eles se desenvolvam. Eu espero que o centro realmente volte a crescer, para o bem da nossa cidade, resgatar o centro com moradia, com investimento que nem já está sendo feito. Acho que o Santos está na direção certa nessa área aí de revitalização do centro, e torço para que o Rogério consiga aí atingir o objetivo dele, que é repovoar o centro, fazer o centro crescer, e que a gente atenda mais os mais necessitados. Tá? Foi um prazer participar do seu programa, se deixar o encerramento ou não, mas é sempre bom estar aqui. Isso aí. O Robson Guimarães de Jundiaí parabeniza o programa e diz assim: Edu, você tem que vir fazer programa aqui, Jundiaí não tem um programa. Olha, estão me convidando, né, Virgínia, para Itajaí, Florianópolis, Brasília, agora Jundiaí. Não dá para estar em todo lugar, mas a gente está aqui em Santos. Não, mas com a tecnologia. A gente vai para o mundo inteiro. Manda um abraço, esqueci de mandar um abraço para o nosso Luiz Plácido, lá em Coimbra, em Portugal, acompanha o programa sempre, nosso amigo. Manda um abraço também para Thaís, para Thaís e a Meire, são duas irmãs santistas, elas moram, sabe aonde? Na Tailândia. Lá tem praias feias, né? Feias. Elas sentem muita falta de informação de Santos. Então é uma novidade para você. Além das informações que você pega com a gente aqui, em breve a gente vai estar mostrando muita coisa em termos de imagem também. Fernando, obrigado pela participação. Só para finalizar, este otimismo do Fernando Haddad, apesar dele estar sendo bastante questionado por ações, né? A gente vê que analistas econômicos estão começando a pegar no pé do Fernando Haddad. Mas eu vejo quando pega muito no pé porque está dando certo. Os números mostram isso. Nesses 7 meses, os números da economia, não vamos detalhar aqui, mas eles têm sido positivos e sinaliza para uma recuperação da economia. Rapidamente, poderia dizer, a inflação caiu, deu deflação, a bolsa subiu, o dólar caiu, e só falta um detalhe, é o Banco Central entrar na realidade brasileira. Nós teremos uma reunião do Copom agora, dia 1º de agosto, dia 1º de agosto e dia 2, e dia 3 ele vai no... 0,25. Você acredita na queda? Para mim já é pouco. Depois do grau de investimento tem que ser 0,50. Da FIT, que foi nessa semana, e da SP, cerca de um mês, 2 meses, só falta a Moody's, e a Moody's deve ir nessa situação. Não entrou no grau de investimento, mas a tendência é para o grau de investimento. Então, o Brasil, até aos olhos do mundo, está melhorando. Só o Banco Central não enxergou. E só para encerrar, indo na direção do Barroso... O Barroso precisa marcar uma reunião com o Rogério Santos, do prefeito de Santos, e levar a Juliana. Eu pensei nisso, você acredita? A Juliana seria muito importante, até para a revitalização do centro. Concordo. Nós tivemos até em off conversando, ela seria importante. Então, o Barroso, que sabe dar muito bem com o Rogério, eu não gosto, seria importante, não sei, seria importante... Eu não gosto de diminuir ninguém, né? Mas a visão que você seria importante tem, conversar com o Glaucus, né? Que o Glaucus tem uma visão muito ampla, bacana, né? Sou fã do Glaucus. Então, eu acho muito bom. Eu entendo também um jovem secretário, bastante atinado. E tem muita coisa para que Santos possa evoluir, mas quem traz tendências de fora, tem essa mente aberta como a Juliana, pode auxiliar. Conhece quase o mundo inteiro. Pode auxiliar. O próprio Barroso, se você me permite, agora eu vou falar Barroso, né? Por quê? Você todas as vezes fez programa conosco aqui, já fizemos até com o Glaucus aqui, falou, Edu, são sempre programas positivos, porque a gente sai com coisas positivas e boas. Eu me recordo aqui que ele citou, não posso ir em locais que as pessoas só veem o lado negativo e criticam. Observâncias e críticas construtivas são assimiladas. O que não é dessa forma, então está aí, uma boa dica. E parabéns. Um dos objetivos do prefeito Rogério Santos é a revitalização do centro. E nós conversando até em off, ela também falou ao vivo no programa, as ideias delas batem muito com o Rogério.
Isso não é importante? Leva a Juliana lá, tomar um cafezinho no gabinete. Até porque estamos vivendo um momento que as mulheres estão tomando conta de tudo, né? De tudo. Aí marca na agenda com a Ana Rita, que é secretária. Seria importante. Para mim é uma honra. Até porque o próprio prefeito sabe disso, meu coração ultimamente. Bom, deixa para lá. Isso aqui não é programa do Nelson Rubens. Deixa para lá, deixa para lá. Mas, Juliana, um prazer conhecer você. Parabéns, né, pela capacitação. O seu pai não exagerou, pelo contrário, foi até muito simplício, né, e simplório na fala sobre você, mas elogiou demais, dizendo, ó, traga a Juliana que você vai adorar. Espero que nós possamos ter outros compromissos aqui no programa. E aí vamos bolar até uma agenda. Você cria agenda, manda imagens, se você achar interessante, a gente joga no monitor e conversa e constrói um programa com imagens que a gente quer mostrar. Eu vi que muitas meninas participaram aqui. Quantas meninas, de repente, não querem seguir o teu caminho estudando engenharia, indo para arquitetura, que é um caminho lindo na vida, né? E a Juliana vai ajudar aqui, como foi dica até do Roberto, vamos falar sobre a importância do trabalho do Rotary no intercâmbio, que quantos alunos poderiam aqui de Santos estar fazendo esse intercâmbio, crescendo, né, como pessoa, crescendo na cultura e se tornando pessoas cada vez melhores e mais preparadas. Muito obrigado pela vinda ao programa Ponto a Ponto, Rádio Star News Santos. Obrigada a você novamente pelo convite, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada de estar participando e de poder falar um pouquinho, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, tudo que eu falo pode ter certeza que vem direto do coração. Ótimo. E para mim é um prazer enorme incentivar outras pessoas, outras jovens, mulheres, também principalmente, a verem seu valor, a verem que sim, que é possível fazer o que você quiser fazer. É isso aí. Né? Então, disponibilizo. me disponibilizo, Nunca, jamais, exato. Né? Aí tem que ser independente, forte, que a gente está aqui para tudo, né? Então, é isso, é um prazer enorme e pode contar comigo, me disponibilizo aí para a gente estar marcando outras vezes. Para tomar nota 10 no programa, né, Virginia, né? O Roberto, pai, é um grande pai. Sempre foi. Sempre foi. Porque pelo jeito que ele fala de você, fala do Diogo, deve ser um grande pai. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai e nós somos extremamente parecidos. Até demais. Eu elogio meu filho para os outros. Para os filhos você não pode elogiar muito, não. Eu até falei, para os outros elogia, né? Então, porque pra gente, ele assim, a gente conhece. Eu conheço o Roberto há pouco tempo, mas já ouvia. Eu trabalhei no Santos, na minha comunicação, e quando teve as reformas do CT, a construção, falava-se muito do Roberto Barroso, filho, e eu não conhecia. Então, eu falei, caramba, quem é essa pessoa aqui? Então, sou um fã do Barroso, ele sabe disso, gosto da postura dele, pessoa que tem uma postura séria, respeitoso, sabe se colocar, e isso faz falta na sociedade que estamos vivendo, né? Sim. Parabéns pela filha, parabéns pela postura, não exagerou. Quando falou do Diogo também, que já esteve conosco algumas vezes, então espero que a Juliana possa voltar outras vezes. Diga, Fernando. Juliana, ele consegue ser rigoroso? Muito! Eu sou rigoroso, ele é muito, eu sou rigoroso comigo mesmo. É tão gentil. Isso eu tenho que falar. Não. Ele sempre foi um pai muito crítico. Ele e a minha mãe. Os dois sempre foram muito críticos. Com tudo. Desde novinho, tinha que ser a melhor do balé, melhor da natação, melhor na escola, não podia ser se alimentar gorda, direito, não podia ser gorda, fazer esporte a vida inteira. É assim, tinha que dormir tudo regrado, era tipo um exército. Tinha a chave no armário para não comer piscadeira. A dispensa de casa era trancada. Até demais. Não podia comer. A gente foi muito rigoroso, foi muito rigoroso. Sabe o que é isso, gente? Chama-se... Disciplina. Mas, ó, com muito amor. Isso foi tudo feito visando o bem com muito amor. Mas é isso aí, é para a formação dos filhos. Você vê, o resultado está aí. Tá vendo? Por isso ela se deu bem na China. No próximo programa ela virá... E assim também até em Cuba. Cada ponto. Eu vou apanhar hoje aqui, ó. Hoje eu tô dando cada batatada aqui. Eu não combinei com ela. Dá para falar bom dia aí, daí? Não sei falar. Eu sei falar ni hao ma. Já é alguma coisa. Na próxima ela vai falar bom dia, mandarim, vai se despedir. Eu vou falar. Vou estudar. Então, italiano. Italiano. Buongiorno. Grazie mille. Um país per avermi qui. Um país maravilhoso, né? A Itália, né? Eu sou suspeito para falar que... O tchau é na entrada ou na saída? Nos dois. Nos dois. Maravilha. Aí aquela história como... Bom, tem uma piadinha, fica para outro dia. E ó, a Virginia ali pede desculpas quando ela pegou no seu pé para entrar em contato, mas eu que obriguei ela a pegar no pé, autorizado pelo Roberto, para que você pudesse vir. E a Virginia dizia assim, nossa, eu estou sendo até insistente e chata. Não, agora. É que eu tenho um número para as 3 empresas, para as outras coisas que eu faço, para a vida pessoal, um número só. Eu não consigo ter 2 celulares. Então, às vezes, eu não consigo
ver a comentário. Mas a Virgínia Peço agradece a desculpas, atenção. inclusive. Gente, vambora? Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Ju. Obrigado, Roberto. Obrigada mais uma Obrigado vez. a todos, né? E final de semana a gente descansa um pouquinho, mas continue com a gente. Programação 24 horas Rádio Star News com música, informação e muita informação que você tem aí. Muita coisa para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.